gatinhos do nono ano. Olha, eu passei uma atividade para vocês de casa na semana passada sobre o texto Nos Menores Frascos, né? Eu tenho certeza que vocês já tiraram aí lições, porque é uma crônica, né? Que reflexão ela trouxe. Eu sei que em algum momento vocês pensaram assim, uma amiga e um amigo, que é de estatura bem baixa, né? Então a gente percebe que tamanho não diz nada, é o que a crônica quis trazer pra gente. Então vamos lá, a correção? Na página 138 diz assim: que notícia desencandeia os comentários da cronista Marília. E aí, conseguiram perceber que notícia foi que norteou isso aí? Foi o lançamento da boneca Barbie, né? Foi o momento lá em que a autora ela fala que o lançamento da boneca Barbie com os novos padrões de beleza, né? Os novos padrões de beleza. Depois vem a segunda. O que chama a atenção da cronista para uma única notícia tão comum na vida urbana? O fato dessa boneca ela ser baixinha, né? O fato da boneca ser baixinha, e a cronista ela trouxe características bem físicas, né, em relação à boneca. O 3 diz assim: a crônica foi publicada no blog do jornal Estadão. A que público a crônica se destina? Bem, se fala de boneca, só pode se relacionar ao público feminino. Depois nós temos assim, 5. Nada de anormal, mas ela vai ser assim, mignon mesmo. Esse enunciado ele está entre aspas para marcar o quê? A lembrança de quando ela recebeu o diagnóstico do médico, então é a letra D. O 6 fala assim: qual a distância temporal entre a notícia e a escrita da crônica? Então, qual o tempo, o que foi a marca que eles mostraram de tempo? Então, a autora deixou para nós assim, mais ou menos a questão de uma semana, tá bom? E que marcas textuais? Foi quando, logo no início, ela falou assim, essa semana. Então, ela marcou, então, esse momento aí, do tempo. Depois nós temos o item 7. O item 7 diz assim: por que a escritora colocou reticências no título? Nos pequenos frascos. Bem, como eu já havia dito antes, é para justamente nos lembrar do dito popular, que eu já citei na aula anterior, quando ele diz assim, no menores frascos, que tem os melhores perfumes, ou os piores venenos. Então, foi para justamente nos lembrar, para que a gente completasse, né, esse dito popular que muitas pessoas já conseguem falar sobre ele. Depois nós temos o item 8, que diz assim: que avaliação a cronista faz dos comentários direcionados às mulheres baixinhas? Que avaliação ela faz disso? Então, lá no texto, ela diz que é uma situação, uma brincadeira de mau gosto, né? Pois estão desvalorizando as mulheres baixinhas. Então, ela sempre diz assim, mostra para o lado negativo, que é uma situação de mau gosto. Uma brincadeira sem graça. Bom? Depois nós temos o item 9, que o item 9 diz assim: a cronista usa a ironia para mostrar indignação sobre sua condição. Assinale a alternativa em que ocorre ironia. Então, nós temos assim, a letra A, mas mulher baixinha tem seu charme. Em nenhum momento ela mostrou indignação, né? Ela está dizendo que a mulher baixinha tem um charme, então é uma característica boa. Uns 10 centímetros a mais não faria mal nenhum. Também ela não indignou. As meninas da minha classe já eram bem maiores que eu. Ela só fez um comentário básico. Mas na letra D, ela diz assim: também abrimos mão de algumas baboseiras, usar aquele macacão incrível que fica bonito na Gisele Bündchen. Então, eis aí essa questão. Vamos ao item 10? O item 10 diz assim: a afirmação que se opõe à comemoração por ser baixinha está no item. Aí nós temos a letra A, que diz assim: mas mulher baixinha tem seu charme. B. Temos até música de do rei Roberto Carlos.
C. Mas assim os 10 centímetros a mais não faria mal nenhum. Letra D. Lá estava ela, petite, a Barbie baixinha. Então, dessas afirmações aí que se opõem à comemoração dela, que item é esse? É o item C, onde diz assim, mas assim os 10 centímetros a mais não faria mal nenhum. Então, nesse momento, não tem nenhuma comemoração por ela ser baixinha, né? Ela pede que ela podia ser um pouquinho mais alta. 11. A intertextualidade também acontece quando a crônica dialoga com a memória cultural do leitor. Indica os textos, os trechos que exemplificam isso. Toda baixinha invocada. Gostamos de acreditar que sim. Ah, mas a mulher baixinha tem seu charme, me dirão alguns. D. Ela falava exatamente sobre como teve que abandonar o sonho. Então, nessa intertextualidade aí da crônica, que ela dialoga com a memória cultural, a cultura do lugar onde ela está, onde ela vive. Então, a letra A e a letra C. Já no item 12, diz assim, leia os seguintes enunciados abaixo. Lembro direitinho das palavras do médico. Mas que dá uma invejinha branca das mulheres altas. Se uma mulher alta engorda 1 ou 2 quilos, agora uma baixinha. Qual a importância dos diminutivos acima para o sentido geral da crônica? Então, vocês percebem, além dele marcar a informalidade do texto, né? O que se aproxima mais do leitor, para fazer aquele diálogo mais próximo do leitor, é a questão do diminutivo. Porque o diminutivo, o que ele faz? Ele ajuda a compor a ironia que a autora pretende fazer do desgosto que muitas vezes as pessoas falam da mulher baixinha, tá? O desgosto por ser baixinha. No item 13, temos assim, a progressão referencial é a retomada de termos do enunciado com o objetivo de fazer nada. O texto entra na elegância do estilo, elegância e estilo. Releia o trecho do parágrafo 4 e indica o referente ou o termo anterior retomado pelo pronome sublinhado na oração a seguir. Na oração a seguir, nós temos assim, nenhuma baixinha aguenta mais essas, tá? Então, quando ele fala assim, nenhuma baixinha aguenta mais essas, se nós retornarmos lá ao terceiro parágrafo, essa questão desse essas aí vai estar retratando a palavra clássicas, onde ele falou, né, que a questão no terceiro parágrafo, onde ele diz assim, ó, aqui. E também dá vontade de sair da sala quando alguém manda as clássicas, toda baixinha é invocada. Então, neste momento aí, ele retoma essa palavrinha clássicas. 14. O sentido global que a crônica entrega ao leitor pode ser resumido na seguinte alternativa. Na alternativa D, onde ele diz o seguinte, que a ideia de representar as mulheres baixinhas por meio de uma boneca petite foi bem aceita. Então, para retratar as mulheres baixinhas, para acabar com esse preconceito em relação ao tamanho das meninas, então ela criou essa bonequinha para que fizesse sucesso e as mulheres baixas fossem menosprezadas pela sociedade. 15. A mulher virtuosa, quem achará o seu valor em muito ultrapassa as de muitas joias. Está lá em Provérbios 31, 10. Aí fala assim, existe alguma relação? Existe sim, né? A relação da valorização da mulher, que vai muito além da questão física. Foi o que eu disse a vocês naquele dia. Gente, mais vale o meu interior do que minha questão física, da minha parte exterior. O interior é muito mais importante do que o exterior. Então, no item 16, diz assim, que diferença entre o tempo cronológico e o tempo psicológico? Bem, o tempo cronológico é o real, é a vida real. E o tempo psicológico são as lembranças, as recordações que se tem, né, do tempo vivido por ele no passado.
O item 17 diz assim: de que modo o tempo psicológico quando ocorre em um filme é percebido pelo telespectador? Bem, ele é percebido pelo telespectador a partir do tempo verbal, né? Os verbos que dizem ao passado, do futuro, e também tem outras questões, as imagens que projetam, as imagens do passado e as imagens do presente, e também pode ser até as imagens do futuro. Vai depender do enredo, do texto, do enredo do filme, e muitas vezes esses fatos futuros vão estar subentendidos, tá? Já a letra B, que diz assim, gente, já estou no 18, tá? O 18 diz assim: a ironia é um recurso de interpretação textual. As novas alternativas que justificam isso. Bem, temos a letra A. A função da ironia é provocar o riso e o gracejo somente? Não, né? Quando nós estudarmos mais profundamente a função da figura de linguagem de ironia, você vai perceber que não é isso, tá? Então, a ironia também não é só com esses dois objetivos. A letra B. Certas informações não estão escritas, no entanto, o leitor as percebe porque conhece o tema da crônica, assim. C. A ironia exige do leitor a habilidade de ler o contexto de produção, circulação e publicação do texto. Com certeza. Lembre-se a vocês que todo texto de ironia, de humor, não é só motivo de dar risada. Então, não é essa característica apenas, tá bom? D. O leitor precisa de habilidade de ler o mundo. Sim. O leitor precisa ter habilidade para perceber o texto, como ele foi escrito, a parte maior, as ideias que a sociedade traz para a gente. Já o item 19, nós temos assim: responda às questões a partir do que você aprendeu. Então, aí já seria que nós deveríamos estar de frente, né, frente a frente, para eu ouvir a opinião de vocês. A primeira diz o que foi que você conseguiu aprender com o texto. Eu, com certeza, conhecendo vocês como conheço, seja aqui que vocês irão me dizer. A letra B diz assim: de acordo com o conto Bruxas Não Existe e da crônica Menores Frascos, estão de acordo com o que você pensa sobre as bruxas e mulheres baixinhas? Como vocês são meninos inteligentes, não acreditam em bruxas, não vão ver as pessoas pela questão apenas exterior, e sim pelo interior, vocês não irão concordar com essa opção. A letra C diz assim: qual a importância das orações substantivas na narrativa? Bem, nós sabemos que as orações subordinadas substantivas, nós temos a subjetiva, objetivo direta, positiva, predicativa. Então, por que elas são importantes? Bem, como eu disse a vocês já no estudo desse tema, nós já vimos que elas são importantes porque nos ajuda a construir o sentido do texto, tá? Então, a construção dos sentidos do texto vai depender das orações subordinadas substantivas. O que você vai usar, as conjunções, conectivos, para que você faça uma correlação de forma bem interessante. E depois nós temos aí o item D, né? O item D diz assim: como os personagens e o tempo psicológico da narrativa são designados no filme? Bem, no filme nós temos o ator, nós temos a atriz, nós temos os coadjuvantes, nós temos o figurante. Já no tempo psicológico, ele é bem explorado pelos flashbacks, né? Pelo uso da imagem, da câmera e como tudo isso se processa. Bem, gatinhos e gatinhas, aqui eu consegui corrigir com vocês a interpretação de texto, né? E vamos aguardar agora os próximos textos, a próxima unidade, para que possamos desenvolver assim outras modalidades de texto e vamos ver também outros tipos de gêneros textuais. Tá bom, gatinhos e gatinhas? Beijinhos e até a próxima.